Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Romanos 8, dos versículos 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Bem, às vezes é difícil compreendermos como as coisas que acontecem contribuem para o nosso bem. Quando pensamos em uma doença, em um acidente, na perda de um ente querido, em alguma tragédia que abale a nossa vida, que abale as nossas estruturas, essas coisas tiram o nosso chão, como se o nosso tapete fosse puxado. Como essas coisas podem contribuir para o nosso bem? Ou ainda, quando o telefone, o despertador, não desperta de manhã e acabamos perdendo o horário, quando nos esquecemos de alguma situação no nosso dia a dia, de que forma essas coisas contribuem para o bem? Quando os nossos planos para o dia não saem da forma como nós gostaríamos e as coisas ficam todas confusas, como isso contribui para o nosso bem? Bom, ainda que não possamos compreender, o Senhor está trabalhando. Certa vez ouvi uma frase que diz o seguinte, que a desgraça só é completa quando não aprendemos nada com ela. Talvez no meio da tribulação, no meio da angústia, seja difícil entendermos ou aprendermos alguma coisa, ou tirarmos uma lição disso. No entanto, o Senhor está trabalhando. E com o passar do tempo, talvez olhando para trás na nossa vida, poderemos enxergar algum aprendizado ou alguma lição. Ou ainda que não consigamos aprender nada, que não consigamos tirar nenhuma lição, que não consigamos enxergar isso. Da mesma forma como aquela história das pegadas na areia, onde aquela pessoa caminhando com Deus olha para a sua vida e percebe que nos momentos felizes, haviam 2 pares de pegadas na areia e era o Senhor caminhando ao seu lado. Mas nos momentos difíceis havia apenas 1 par de pegadas na areia e essa pessoa cobra o Senhor dizendo: nos momentos mais difíceis você me abandonou. E a resposta de Deus é o seguinte: nos momentos mais difíceis eu te carreguei nos braços e por isso só tinha 1 par de pegadas na areia. E talvez olhando para a nossa vida, para o passado, nós possamos enxergar a ação de Deus, o consolo de Deus e a mão de Deus a nos proteger nos momentos mais difíceis da nossa vida. E ainda nesse trecho nós vemos que o Senhor conhece a cada um de nós, desde antes de nascermos. E justamente por isso, Ele nos predestinou, nos elegeu em Cristo. Efésios, no capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Desde antes de criar tudo, o Senhor já conhecia o nosso coração. E Cristo, o eleito, Cristo, o predestinado, morrendo no nosso lugar, nos deu a oportunidade de, através da fé, também entrarmos nessa eleição. E por isso somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E nos conhecendo e nos predestinando em Cristo, Ele nos chama com o Evangelho da salvação e depois nos torna justos diante dEle, pagando o preço do nosso pecado. E Ele fala que nos glorificou, já como algo que já aconteceu no passado, porque posicionalmente nós já somos considerados assim diante de Cristo. Entretanto, estamos aguardando o dia em que estaremos para sempre com Ele. E ainda que não consigamos compreender a forma como Deus age,
e as dificuldades que acometem a nossa vida, tenhamos a certeza de que nos momentos mais difíceis o Senhor está nos carregando nos braços. Ele conhece o nosso coração e sabe das nossas dificuldades. Reflita sobre isso e entregue ao Senhor toda a sua dificuldade, a sua limitação e os seus problemas. Ele estará sempre com você. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.